E aí, gente, estamos aqui com mais um podcast Pet e Vida. Você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vai lá, clica no sininho para receber as notificações no seu e-mail. Repassa todas as informações, curte, compartilha, comenta. Mostra para aquele seu familiar que curte e pet, quer entender um pouco mais como funciona esse universo. E hoje eu vou conversar com a advogada Elisa Moraes, ela que é idealizadora do SOS Pet Pinheiro, que surgiu diante daquele problema gravíssimo da Braskem. Elisa, conta pra gente. Eu sei que você é apaixonada por pet, eu sei que você vivencia esse mundo como ninguém e acabou tendo um olhar diferenciado para esses animais que foram abandonados após aquele problema da Braskem no Pinheiro e nas adjacências, né? Isso, oi Deise, oi para todo mundo que está assistindo. Então, eu morei 16 anos no Pinheiro. Cresci. Moradora do Pinheiro, né? Pinheiro mesmo, Jardim das Acácias. Sim. E dentro de casa eu tinha 6 gatos e eu alimentava os gatos da minha rua. Quando a gente teve que sair, foi muito louco assim a situação, o apartamento estava rachando. Quanto tempo atrás, Elisa? Isso foi em 2018, né? Que começou o problema e eu saí em fevereiro de 2019. E eu saí, mas eu fiquei com o coração na mão. Porque imagino. Eu pensando nos gatos que eu alimentava há meses. Não eram apenas os seus que você tem que levar, você levou os outros no coração, também no pensamento. Aí, o que era que eu fazia? Eu trabalhava no escritório no Farol. Então, fim da tarde eu saía do escritório e ia todos os dias. Eu fiz isso vários meses de 2019, alimentar esses gatos. E eu comecei a notar que as pessoas estavam saindo, toda vez que a Defesa Civil dizia, vai sair rua tal, rua tal, rua tal. Vai precisar interditar essas casas. Ficava aqueles 50 sem gatos. Eu disse, meu Deus. E aí eu comecei a observar que estava todo mundo discutindo sobre os problemas das pessoas, dos comerciantes, mas não estava se discutindo sobre os animais. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Disse, minha gente, ninguém está prestando atenção não, que está tendo um problema, né? E ficando aquelas dezenas e dezenas de gatos. E aí a gente, quando foi em maio de 2019, eu me juntei mais outros moradores e ex-moradores e a gente começou a... Vamos arrecadar, né? Observavam, tinham um olhar mais sensível aos animais, porque a gente sabe que é importante entender que as pessoas sofreram muito com todo esse problema causado pela Braskem, mas os animais estavam lá sendo abandonados, porque muitas das pessoas não levavam os pets. Exatamente. E muitos desses gatos, quanto mais humilde era a comunidade ou a região, tanto do Bebedouro quanto do Pinheiro, mais animais semi-domiciliados e errantes a gente tem nas ruas. E isso, quando as pessoas começaram a sair, ficou muito claro. Em ruas que a gente chegava que tinha 100 gatos. Caraca! E era muito louco. Então a gente se juntou esse grupo de... E você imagina que esses animais não eram castrados, ainda tem isso? Não eram castrados. Então a gente começou a observar várias ninhadas de filhotes. E aí a gente, o que é que a gente vai fazer? Então a gente começou a arrecadar ração e começamos a distribuir entre os moradores que ainda estavam. Sim. Esses alimentavam. Quando foi em maio, eu disse, não, vamos criar um nome. Aí tinha o SOS Pinheiro, que era dos moradores. Se vamos colocar o PET entre o SOS e o Pinheiro, e ficou o SOS PET Pinheiro. Um grupo de moradores e ex-moradores que alimentava e castrava pouquíssimo. E que você, né, estava na linha de frente, isso, ajudando, pedindo apoio às pessoas, agregando mais admiradores da causa da proteção animal. E aí se constituiu o SOS Pet Pinheiro, onde vocês começaram a dar visibilidade a esses animais abandonados e a reivindicar os direitos deles também. Isso, a gente tentou levar para toda a sociedade maceiense, para toda a sociedade alagoana o que estava acontecendo com os animais naqueles bairros, porque sim, até então ninguém falava neles. Sim, sim. Ninguém falava nos gatos e nos cães que tinham ficado, que naquela época tinham sido abandonados por seus tutores ou eram animais que viviam na rua, né? E que eram alimentados pelas pessoas que cuidavam. Então, quando eu vi esse problema, eu fiquei, gente... O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí a gente começou, arrecadou e tal. Quando foi em 2020, já no momento de exaustão que a gente estava, já tinha quase um ano que a gente estava nisso, e ninguém se manifestava assim, não, eu vou fazer uma denúncia. Aí eu sentei na frente do computador e redigi uma denúncia contra a Braskem, no Ministério Público Estadual, em abril de 2020. Eu disse, não é possível que... Precisava de uma advogada, né, para escrever, formalizar uma denúncia e reivindicar os direitos. Conta como foi isso. E aí eu sentei na frente do computador, disse, bom, seja o que Deus quiser. E coloquei toda a minha alma e tudo o que eu
vinha presenciando em relação tudo que aos vinha animais. vivenciando. Exatamente, coloquei ali naquela denúncia e o MP acatou, né? Era notório o que estava acontecendo. E naquele momento a imprensa demonstrou mais atenção para o problema, outras entidades demonstrou mais atenção ao problema. E aí a gente começou a ter diversos atores, além da gente. E aí você acabou, imagino eu, sendo chamada como, né, responsável para tentar um diálogo. Eu acabei também criando problema para mim mesma. Porque eu fui responsável por fazer uma denúncia contra a Braskem e... Quem é essa menina, né? Eu ouvi várias pessoas falarem, né, que tomou essa atitude contra a Braskem. Eu ouvi várias pessoas, quem é essa menina? Assim, uma menina aí que é uma jovem advogada. Uma advogada, tá? Uma jovem advogada de 20 e poucos anos que viu um problema que ninguém estava prestando atenção. E deu visibilidade. Os animais deixaram de ser invisíveis para toda a imprensa, para a própria Braskem, que precisa dar uma solução mais efetiva para essa situação. Mais campanhas de castração. Não sei se eles tomaram a iniciativa de realizar campanhas de castração, pelo menos para que diminua esse número de animais abandonados. Isso. E aí eles entraram, né? Finalmente vieram na tentativa de mostrar que estavam interessados em resolver o problema. E a gente não chamou só atenção para a fauna urbana que estava ali sendo atingida, mas a gente chamou a atenção que isso também chama a atenção para as áreas de preservação ambiental que estão sendo atingidas. Sem dúvida. Nós temos várias. A gente vê que a lagoa ela está mudando. Então, a gente não tem problemas só com cães e gatos. A gente hoje encontra cobras no meio do pinheiro, a gente encontra raposa no pinheiro. Então, animais que não eram para estar ali, mas por causa da situação... De toda a mudança, né? Mudança na fauna, de forma geral, esses animais eles estão vindo para... Toda a mudança feita de forma errônea, né? Sem um planejamento abrupto que prejudicou toda a natureza, tanto a população quanto a fauna e a flora, assim como a Elisa está mencionando aqui para a gente. Eu resolvi chamar você exatamente para entender um pouco melhor como tem sido a sistemática, né, de toda essa situação que você vem enfrentando. Você que foi a pessoa-chave para que a população, a sociedade, a imprensa e os órgãos competentes pudessem entender como é o sofrimento para esses animais e como tentar resolver ou sanar os problemas. Isso. E aí a Braskem tem uma parceria, né, com a Universidade Federal de Alagoas, por meio do Fundeps. Eles hoje, o curso de Medicina Veterinária é que faz castrações, né, dos Quantas animais. castrações foram feitas que você saiba, assim? Tem uma ideia? Eles falam que chega a 5.000, que eles dizem, né? Porque assim, eu imagino que eles façam a castração e devolvam o animal. Mas assim, o tempo de recuperação, eles ficam onde? Eles devolvem no outro dia. Tá. E a gente fala porque a gente tem vídeos, né, de gatas que, por exemplo, e a gente, como protetora, sabe que não pode ser desse jeito. Que a gente bota o olho, a gente sabe, né? E assim, são várias coisas que a gente questiona no programa. Isso eu questiono para a imprensa, questiono no Instagram, questiono nas audiências do Ministério Público Estadual. A Braskem, ela não tem condições nenhuma de manter bem-estar animal naqueles bairros. E quando a gente fala de bem-estar animal, a gente está falando de quê? A gente está falando da saúde daquele animal, a gente está falando do ambiente que aquele animal está inserido. É um ambiente hoje que é um campo de guerra. É o tempo todo demolindo prédio. É o tempo todo animais aparecendo mortos. Pessoas simplesmente vão para aqueles bairros para matar os animais. Porque não tem pessoas morando mais lá. E sabe o que eu fico imaginando, Elisa? Das pessoas que estão, assim, tem uma maldade tão grande que ainda levam. Não bastam os que já tem lá. Ah, não quero esse animal aqui no meu bairro. Vou transferir o problema para lá, porque o problema não é meu. Aí joga lá. Exatamente. E aí vai criando esse ciclo que não acaba e que você acaba ficando desesperada, bota a mão na cabeça, não sei o que fazer, como é que eu posso ajudar, porque eu já fiz tudo o que eu podia, mas ainda tenta encontrar forças para resgatar alguns na medida do possível, colocar numa casa, fazer a castração, medicá-los e prepará-los para a adoção. Exatamente. E não é fácil. Eu sei disso. E algumas pessoas dizem que a gente trabalha muito, nós protetores, né, somos taxadas como loucas, que a gente trabalha muito com a nossa emoção. Só que é impossível, eu não sou um robô. É impossível não ter emoção. Na verdade, o que eu posso dizer é que o desequilíbrio está nas pessoas que não têm a sensibilidade de ter esse olhar diferente para o pet. Porque, como a gente mesmo menciona sempre, é um ser vivo, é um ser senciente e que merece todo o respeito. Eu posso dizer assim, não Daisy, tá? Porque eu amo pets. Eu não gosto de pets, mas vamos respeitar. Eu estava falando isso aqui em outra ocasião com o Leonan.
ninguém precisa amar animais. Sim. Mas o respeito é para todo mundo, independente da sua raça, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Assim, o problema por si só já causa uma emoção muito forte em mim, porque eu era moradora e eu fui obrigada a sair por causa dela. Tem esse fator agregador, que você era moradora de lá. Então, eu fiquei como... Eu tenho muita raiva acumulada, não vou mentir. Sim. Então, e chegar ali naquelas ruas, ver aquele monte de animal. E as pessoas que deveriam estar ali cuidando daquele problema, chegar e dizer assim, não, mas o animal que está ali na rua, ele vai ganhar imunidade, ele vai ficar bem, ele está melhor ali do que no abrigo. Sim. Gente, eu não acredito hoje que aqueles bairros... Não digo nada um outro bairro de Maceió que tem habitantes, que tem pessoas que vão ver um animal sofrer, vão socorrer, vão colocar ração. Animal da comunidade. Eu posso dizer que a comunidade acaba adotando, dando carinho, alimento, dando banho. Mas nós não temos pessoas... Lá não tem. Nós não temos pessoas no bebedouro. Então, os animais, eles adoecem, eles definham até a morte. Os animais, eles são vítimas de maus tratos, a gente já achou o gato com facada, com rabo, com arrancado, tudo que a gente fica pensando... Sem o mínimo de assistência médica, sem um projeto voltado para eles. Exatamente. Se não é Elisa, enquanto SOS Pet Pinheiro, quem é que vai ajudar? Pessoas, ouçam a Elisa. Ela está aqui, digamos assim, dando a cara para bater, no sentido de fazer com que as pessoas entendam que o Pinheiro hoje e bairros adjacentes, eles precisam de um olhar diferenciado. A gente sabe que para as pessoas também, ainda mais para os animais que não falam e que sofrem calados. A Elisa está aqui para tentar esclarecer e fazer com que as pessoas entendam, órgãos públicos, da importância de se ter um cuidado diferenciado, médico veterinário, campanha de controle de natalidade, a realização de feiras de adoção é imprescindível. Então, assim, tem um olhar diferente e a Elisa está aqui para ajudar a esclarecer isso, né, Elisa? Isso. E assim, a gente já levou várias pautas e ideias para as audiências do Ministério Público Estadual do que poderia ser feito naqueles bairros e exemplos, né? A gente acredita que animais não podem viver ali. É um campo de construção o tempo todo, são caminhões pesados. Você mesmo falou, sempre demolindo, sempre aquele movimento de carros grandes e que muitas vezes as pessoas não observam e fazem de qualquer jeito. Eu já soube até de casos, eu acho que você pode até me confirmar ou não, de que, por exemplo, retiram-se as portas e coloca tijolo e o animal fica preso lá dentro. A gente já encontrou. E morre, morto, né? Já encontrou morto, já encontrou uma cadela de 40 quilos prenha presa dentro de uma casa. E depois me disseram que jogaram a cadela pelo muro. Conseguiram resgatar? Retiramos. Foi um caso de grande repercussão na época, em 2020, se eu não me engano. Gente, então, assim, tem sim casos, não só eu, como pessoas de bebedouro, tipo a Sandra, que encontram animais tamponados, sabe? E é pura maldade. Isso já foi discutido nas audiências do MP. E a ideia que a gente tem, que a gente já deu, é que a Braskem faça um abrigo, sabe? Físico mesmo. Não estou falando de... E não é só fazer um abrigo com uma pessoa lá para dizer que tem um abrigo, não. Com profissionais competentes, cada um em cada tudo. O problema foram eles que causaram. O Pinheiro não tinha essa quantidade de animais nas ruas. Sim. Eu falo, morei 16 anos. Ninguém pode dizer que eu não sabia, porque eu sabia. E a gente já falou, disse... A experiência viva está aqui, né? Conversando. Por que não criar um abrigo e colocar ali os animais dóceis, aptos para adoção, que a gente sabe que tem muito gatinho apto para adoção. E realizar campanhas. Sim. E criar um parque, alguma coisa que pudesse colocar aqueles gatos que são ferais, que não têm chances de ir para adoção, porque realmente não querem ter convívio com o ser humano, e a gente não pode forçar, porque a gente sabe que o animal também adoece. Sem dúvida. Por que não destinar esse animal para um lugar saudável e seguro e adequado? Mas por que a Braskem se recusa a fazer isso? E todas as audiências a gente faz constar em ata. A Braskem precisa trazer um plano concreto. Nós não queremos slides com números abstratos. E Elisa está de olho, né? Elisa continua de olho. Eu continuo, não posso deixar, porque assim, se eu deixar, vira uma bagunça. Vai ficar negligenciado. Então tem que ficar à frente. Alguém precisa estar cobrando. E que bom que você está cobrando e é uma profissional da área jurídica que vai fazer isso comprovando com documentos, com informações estatísticas, a sua própria vivência enquanto morou lá durante 16 anos. Então, assim, você tem todas as possibilidades de estar assumindo esse papel e reivindicando os melhores, os direitos desses que não têm voz. Isso, e eu sempre falo que a Braskem não tem como garantir bem-estar animal. Ela hoje está propiciando aos animais situações de maus tratos. É isso que ela está causando.
Abandono, fome, chuva. Os animais não têm para onde correr quando chove. Os animais, prédios vão ser demolidos, não tem nenhuma equipe lá que possa ir lá olhar se tem animal ou não. É a equipe responsável então, pela área PET. Simplesmente fica assim, a gente tem um programa de apoio. Tá, porque é o que eles divulgam na TV, né? É o que eles dizem, mas a gente no dia a dia, e eu não tenho olhos para estar o tempo todo lá, mas os meus olhos não estão lá o tempo todo. Mas eu tenho várias pessoas que ainda residem, que estão ao redor, que estão vendo o que está acontecendo e também passando tudo, tá passando todos os registros. São dezenas de fotos de animais mortos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Algum gato morreu por alguma coisa. São gatos gordinhos que são alimentados que por estavam saudáveis e que de repente aparecem mortos. E que poderiam, por exemplo, estar num abrigo, num lar. E assim, aquela história de que eu já escutei por parte da Braskem que um abrigo é um depósito de animais. E assim, eu faço questão de mostrar no Instagram do SOS como o SOS Pet Pinheiro mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem, eu acredito que eles estão muito bem ali dentro. Eles têm ração o tempo todo, eles têm água fresca, médica. Eles têm paninho limpinho que eu lavo todos os dias, eu fico sem unha, inclusive, mas eu lavo. Eles ficam bem e tão bem naquele ambiente. E com certeza a Elisa, né, tem um apoio, tem um suporte de pessoas que, assim como você, são sensíveis à causa animal. Médico veterinário que dá o suporte necessário quando o animal adoece ou quando a gatinha está com dificuldade de parir, por exemplo, porque você, com certeza, já deve ter recebido inúmeras gatinhas nessa situação. Muitas. Já. E, assim, hoje a gente tem 64 gatos, sabe? E, recentemente, de outubro para cá, a gente notou um aumento nas ruas dos bairros de gatas prenhas ou de filhotes e ninhadas sozinhas. Isso está demonstrando que o problema está aumentando. Sim. O abandono naqueles bairros está aumentando. E a gente precisa discutir o que fazer. Estratégias, planejamento. Só que e nada melhor do que você. Não trazem. Não trazem nada. Elisa sugere, Elisa já foi, reivindicou. Gente, vocês precisam abraçar realmente essa causa e entender a importância da proteção animal, dos cuidados, de fazer o mínimo que é necessário para manter esses animais protegidos que antes desse problema aparecer nos bairros Pinheiro, Bebedouro e bairros adjacentes, eles conseguiam viver em harmonia. Todo mundo conseguia viver em harmonia, mas diante das circunstâncias acabou que houve esse problema sério e ele precisa ser sanado. E ele tem que ser sanado de maneira correta, viabilizando a vida desses bichinhos. Isso. Eu queria que você, a gente está encerrando, passasse uma mensagem, Elisa, em relação à sua construção como protetora, você que é advogada, mas que também protege os animais, para que a Braskem, né, como empresa responsável pela situação que está acontecendo, passasse uma mensagem mesmo para tentar atrair a atenção e tentar, de alguma forma, uma estratégia, um planejamento para solucionar esse caso. Exatamente. E, assim, o que a gente quer realmente é que a Braskem olhe para esses animais como seres vivos, como seres sencientes, como seres que sentem dor, que sentem medo e que aqueles bairros não são locais para eles viverem. O que a gente quer que a Braskem faça é um abrigo, uma construção de um abrigo com tudo o que esses animais têm direito, que propicia o bem-estar animal para eles, que hoje não tem. E que com certeza a Elisa, com sua expertise, vai ajudar nesse sentido. A gente já deu ideias, a gente já deu exemplos. O abrigo pela Vale em Brumadinho é um grande exemplo. Aquele abrigo tem peixes, animais silvestres, aves, galinhas, vacas, gatos, cachorros. Pela tragédia que aconteceu. Que tal seguir o exemplo, Braskem? Por que não fazer? Vamos lá. A Vale nunca é tarde para reconhecer. Nunca é tarde para reconhecer o seu erro. A Vale arca até hoje com esse abrigo. Por que a Braskem não quer fazer? A Braskem está esperando todos os animais morrerem dos bairros depois de dizer assim, não vamos fazer abrigo porque não tem mais animal. E é isso que vai acontecer. Não vai acontecer porque nós vamos tentar. Mas nós estamos brigando, nós estamos lutando. Continue lutando, porque eu acho importantíssimo, louvável a sua atitude. Você que ganhou visibilidade porque mostrou realmente, mostrou seu rosto, demonstrou atitude em relação a esses animais, tanto por ser uma ex-moradora do Pinheiro, quanto pela sensibilidade em relação a eles. Muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco, Elisa. Você passou informações importantíssimas. E vocês que querem assistir conteúdo importante,
vai no nosso canal no YouTube, se inscreve para receber as notificações, compartilha, comenta, manda para os seus amigos e com certeza você vai ter conteúdo de verdade sobre esse universo pet. Elisa, muitíssimo obrigada. Obrigada. E a gente já salvou mais de 400 gatos, só para deixar registrado. Claro, registrando, mais de 400. Mais de 400 gatinhos foram salvos do Pinheiro Bebê. E quantos já foram doados? Tem essa estimativa? Uns 322, Caramba! por aí já foram para adoção nesses anos todos. E já salvamos também uns 10 cães. Nada loucura, mas... Elisa, a heroína dos gatinhos aqui dessa região. Muito obrigada. Obrigada, Daisy. Foi um prazer estar aqui e expor um pouquinho, né, o nosso lado. Que a sociedade precisa acontecer, necessário. porque eu não tenho dinheiro para mandar propaganda para TV. Voz. Mas eu tô aqui, né? Vamos embora. Obrigadão. Obrigada. Programa Pet Vida. Apresentação: Daisy Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.